Olá, seja bem-vindo! Que maravilha iniciarmos mais uma nova série de aulas, agora falando sobre toxinas emocionais. Antes de mais nada, prazer, sou Juliana Ribeiro, farmacêutica clínica integrativa e atuo há mais de 2 décadas dentro das práticas integrativas, incluindo também modulações no corpo físico e também no campo mental e emocional. E é maravilhoso quando a gente aprofunda mais tudo aquilo que nós podemos fazer por nós, seja além corpo físico, melhorando o bem-estar, qualidade de vida. Isso significa saúde, você manter uma longevidade cada vez mais duradoura e também feliz, não é? Aqui é o som dos pássaros, dos cães, dos insetos. Estamos inaugurando aí essa série de lives e eu estou muito feliz, como sempre, de estar aqui contigo. O tema nosso é, afinal, o que são toxinas emocionais? Toxinas emocionais, nós temos que entender o conceito daqueles agentes tóxicos que estão no organismo do homem, que afeta a saúde nossa, no nosso corpo humano. E vão muito além de tudo aquilo, quem me acompanha já sabe, de agentes de origens biológicas, tipo parasitas, vírus, fungos, príons, etc. Vai muito mais além do que agentes e produtos de limpeza, de higiene pessoal, seja um cosmético, metais tóxicos, xenobióticos, que vão desandar os nossos hormônios. Vão muito mais além disso. A sonoplastia é natural. E também radiações. Então, tudo aquilo que pode afetar o nosso além corpo físico e pode ser um agente desregulador, podemos considerar agente tóxico, ok? Então, a homotoxicologia, ela pegou a princípio um conceito trazido lá da metade do século passado, no quesito que são agentes tóxicos que afetam o corpo físico, afetando o homem. No case toxinas emocionais, são casos que quando o corpo físico é afetado pelo estado emocional e vice-versa. E esse corpo físico, ele não só é afetado pelo estado emocional, que pode estar uma emoção negativa, uma crença limitante, origens transgeracionais que estão pegando hoje nesse corpo físico, fazendo esse indivíduo gerar uma doença, seja uma doença contra ele mesmo, que é uma doença autoimune, algumas outras doenças crônicas, depressão, por exemplo, mas também quando esse corpo mental e emocional, através de vivências, carimbos emocionais negativos, afetam o corpo físico, levando esse corpo físico a fazer doença. Ou seja, um retroalimenta o outro. Não tem como dissociar o campo mental e emocional, aquilo que você pensa, aquilo como você age do seu corpo físico, e também os neurotransmissores são produzidos no nosso corpo físico, afetando os nossos humores. Ok? Nosso estado, portanto, mental e emocional. Então, um retroalimenta o outro. Quando eu falo toxinas emocionais, é você entender como isso funciona, como é gerado esses agentes tóxicos e que processos, que ferramentas nós podemos reverter. Por isso que estou muito feliz com essa série de aulas, porque hoje eu vou fazer uma introdução o mais breve possível e sucinta desses agentes tóxicos que vão ali atuar muito no nosso campo mental e emocional, e no transcorrer das semanas quero falar para vocês soluções, como nós podemos solucionar. Bem, o cosmo, ele possui uma frequência harmônica, e essa frequência harmônica está incluída ao nosso primeiro habitat da terceira dimensão, que é o planeta Terra. Então, nós temos aí o nosso habitat, o planeta Terra, com um ecossistema, na teoria, mais que perfeito, na teoria. E dentro desse ecossistema no nosso planeta Terra tem o nosso corpo físico, não é? Homo sapiens, nós, seres humanos, habitando um outro macro habitat, que é o planeta, incluído num maior habitat ainda, que é o cosmo. Então, tudo quanto é radiações, frequências, seja um asteroide, astros, estrelas, outros planetas, e assim vai, por consequência, vai atingir a superfície, a camada terrestre. Lembre-se que é o nosso principal habitat, além do nosso corpo físico. Então, nosso corpo físico, ele tem que estar numa configuração harmônica ao habitat que ele vive, que é o planeta. Ou seja, vamos falar mais facilmente, o meio ambiente, o meio em que você vive. Então, se você vê para o macro ao micro, nós podemos pensar assim, numa ordem decrescente. O cosmo como um todo,
unindo as galáxias, chegamos aí na nossa Via Láctea, não é? Com o nosso Sol, os planetas, outros asteroides, estrelas envolvidos nesse processo, o contanto que a Terra também está junto. Aí eu venho, habito o planeta Terra, o meu corpo físico se encaixa nesse planeta Terra. Até se fosse o corpo físico, tudo bem, mas eu tenho dentro desse pequeno sistema um eu, que é o meu microsistema. O meu microsistema dentro desse pequeno sistema que é meu corpo físico, pense que eu estou fazendo numa ordem decrescente. Esse meu pequeno sistema, esse meu eu, ele ansia por algo. Ele veio aqui nesse planeta para algo. Não, nós não estamos aqui como mero passageiros ao acaso. Nós temos sonhos, metas, propósitos, ou se não está muito bem definido hoje para você ou para o seu paciente, é algo que ele vá até você como profissional da saúde, buscando atingir, elucidar cada vez mais a meta, propósito de vida, porque é isso que vai deixar ele feliz, isso que vai trazer a paz. Então, continuando do macro para o micro, o micro é aquilo que habita dentro do corpo físico, que são os pensamentos, emoções, moldados por experiências vividas aqui hoje, nessa vida, e também herdadas através do DNA dos seus antepassados. Por isso que hoje existem muitos, as terapias, psicoterapias, inclusive profissionais, grandes profissionais da área de psicologia, tratando traumas transgeracionais. Porque não só aquilo que eu vivi hoje, o ano passado, 5 anos atrás, mas o que eu vivi na barriga da mamãe, o que veio, a mamãe herdou da minha avó, que minha avó herdou a bisavó, da tataravó, e assim vai, gerações para gerações. Isso vai estar o quê? Impregnado nas minhas células e fazendo que eu tenha comportamentos esses altruístas, de expansão ou comportamentos de retração, de ego, só poder olhar para si, não conseguir enxergar além do próprio umbigo, que me faz sofrer. E sofrimento é muito além do que você sentir aquela dor, aquele pesar, sofrer, a sofrência que te faz a dor, o pesar. Mas o sofrimento é sinal de doença. O sofrimento, ele causa desarranjos endócrinos, metabólico, tá? Pode crer, trazendo doenças aí das mais famigeradas, levando até uma metástase total, que é uma perda de função. Então, é muito importante prestarmos atenção àquilo que nós estamos interligados. Será que nós estamos convivendo em ambientes tóxicos? Eu sempre falo isso nas aulas. Pessoas tóxicas, ou até mesmo um programa de televisão, um noticiário na internet, que só é de maledicência, de pessimismo. Tudo bem que nós estamos realmente passando por uma fase muito difícil, muito complicada de mudanças há alguns anos. E para muitos isso era previsível, já era previsto. Mas que a mudança seja reconhecida com um aspecto de maior expansão. Quanto mais eu amplio a minha consciência, menos sofrimento eu vou ter. Mais fácil eu consigo me moldar, ser resiliente às mudanças planetárias, à mudança do estilo de vida, porque nós não conseguimos controlar tudo. Nós conseguimos sim atingir a meta, mas não conseguimos controlar tudo. Tudo bem, mas uma das origens das toxinas emocionais é aquilo que faz eu ter a minha conduta hoje, da forma como eu me comporto, daquilo que eu acredito, já veio moldado também por questões transgeracionais. Ela pode estar relacionado a frequências do meu meio, do meu macrocosmos, tá? Que seria o planeta Terra. Nós temos uma frequência na ionosfera, não é? 100 quilômetros acima da superfície do solo, nós temos a nossa ionosfera. E essa ionosfera, ela tem uma frequência, que é a frequência Schumann. Só que sabemos que em diversos lugares, pesquisem a NASA, gente, eu tô falando pesquisas da NASA. Entre no site da NASA, que vocês vão ver que a frequência Schumann da ionosfera terrestre está sendo há anos já muito afetada por certas radiações, tanto externas advindo para o nosso planeta, como situações, degenerações com o advento do avanço da indústria, dos poluentes ambientais, está também não só afetando a camada de ozônio, que isso já é balela, todos sabem, mas também afetando a egrégora terrestre e comprometendo a frequência natural que
Otto Schumann foi um físico, descobriu isso o século passado, a respeito da frequência ideal, perfeita de harmonia da Terra, e isso está sendo afetada. Eu não estou falando nada de misticismo, nada de porque a Juliana acredita. Isso, frequência Schumann, vocês acham isso fácil na internet, e até pesquise no site da NASA que a frequência Schumann real, né, 7,83 Hz, não é mais essa. Tem certos lugares que estão atingindo picos de até 32 Hz. E esses picos, isso, o nosso corpo físico, imagine, não foi feito, não foi preparado para viver outras frequências que não são harmônicas à origem da nossa constituição celular, não é? Imagine só, não vamos muito longe, 500 anos atrás, não é? Para bilhões de anos que existem no planeta, não é nada. Vamos lá, 500 anos, só 500 anos atrás, então é perto, muito recente. Tinha o mesmo nível de toxicidade no planeta, não só poluentes ambientais, mas eu estou falando de nossos conceitos, nossas verdades, aquilo que o ser humano almejava 500 anos atrás, era diferente do que é hoje. Claro que existia, sim, muito ato egoístico, né? Que isso sempre foi algo inato e é algo inato, infelizmente, desse nosso planeta, né? O egoísmo, ao trabalho, à luta, a guerra pelo poder, isso sempre houve desde que o homem é homem na face da terra, não é mesmo? Isso está até em contos não, em descritos bíblicos, mas enfim, hoje está muito mais altivo, muito mais presente a autossuperação. E quando a pessoa não consegue se autossuperar, surge a decepção com ela mesma, surge o fracasso e também abre brechas para descompensações orgânicas levando a doenças. Doenças tais chamadas doenças de largo espectro, doenças crônicas, muitas delas às vezes irreversíveis. Então dá para entender que a nossa sociedade está cavando um buraco muito perigoso, obscuro. Quem não estiver alerta vai ficar cada vez mais vivendo na doença, e viver na doença é viver na inflamação, viver na degeneração e morrer ao léu, à base do sofrimento e na tristeza. Porque está se mudando o comportamento da sociedade. Legal isso, Juliana. Você falou da radiação, da frequência da ionosfera, você está falando de questões transgeracionais, concordo com tudo que você está falando. Ao mesmo tempo, das preferências, nossa rotina, nosso dia a dia hoje está diferente, tudo bem, super legal, mas e aí? Tem como a gente fazer uma blindagem a tudo isso? Você pode estar pensando, né? Como que eu posso ficar blindada a tudo isso? Sendo que esse é o meu dia a dia, não tem como eu estar longe de notícias tóxicas, de pessoas tóxicas, de colegas de trabalho tóxicos, quando isso não está dentro da minha casa e não tem muito o que fazer nesse momento. Qual que seria a dica, qual que seria a saída? Primeiramente, eu sempre indico, né, e digo, que é saber quem você é, o que você quer. Segundo, é entender que você é uma escala de emoções. Vamos lá. Tem aqui um neurocientista, psiquiatra, inclusive americano, David Hawkins. Isso daí é algo muito batido por vocês, que ele traz a escala de Hawkins. A escala de Hawkins, o que ele quer dizer com isso? Que nós temos uma mente, uma consciência que se expande e uma consciência que se retrai, gente. E isso daqui, esses números, estão relacionados, olha só que interessante, a questões emocionais. Por exemplo, quando eu tenho coragem, quando eu sinto coragem, eu estou frequenciando, vibrando em 200 Hz. Quando eu frequencio, vibro em 200 Hz, é sinal que eu estou num ato de coragem. Ou melhor, quando eu estou sentindo a coragem, eu estou frequenciando também 200 Hz. Aí quando eu quero sentir o amor, que é algo altruístico, que sai dentro de mim e eu quero doar, frequência de amor, já é 500 Hz. Aqueles que meditam, quanto mais expansivo for aquilo que eu tenho como consciência do mundo, de meta de vida, não é? Eu estou mais tranquilo, estou mais ameno, eu me estresso menos, eu tenho maior amplitude nas minhas inter-relações, mas eu vou ampliando essa minha consciência, chegando ao ponto de 700 a 1000 Hz, que é a consciência da iluminação. Agora, por exemplo, essa escala aí vocês acham fácil também, tá? Vocês podem procurar no Google, que é muito fácil.
Aí vocês podem estar pensando, muito interessante, o que eu faço com isso? Você pode, por exemplo, reconhecendo essas frequências, entender um pouco mais como elas agem de acordo com a emoção que está mais gritante, que está mais pertinente no seu dia a dia e trabalhar a favor. Então vamos pensar, se eu sinto muita culpa e vergonha, eu estou vibrando em frequências mais baixas aqui, olha, né, 20 e 30 Hz, ok? O que eu posso fazer para vibrar em frequências mais altas, tipo 500 Hz, que é amor? Tem alguma coisa que me faz eu tratar esse meu agente tóxico, que é meu pensamento, que aquela autocomiseração, eu me auto-saboto, aquele flagelamento emocional de não se sentir merecedor, isso é de monte, tá? Isso é de monte. Muitas vezes a pessoa é abonada financeiramente, tem uma família abonada, tem uma conta corrente saudável no banco, mas não monta o seu negócio próprio porque não se sente merecedor, porque acha que não é capaz, que não dá conta, ou quer passar no vestibular, ou quer passar num concurso e não se sente capaz. Então, a partir do momento que eu sei que meu pensamento ele tem uma frequência, eu consigo modular essa frequência. Mas antes de falar isso, porque eu vou exemplificar muito mais no decorrer das aulas, das próximas aulas, hoje é uma breve introdução, ok? Nós temos que conhecer um pouco mais a parte fisiológica. Como que meu pensamento e emoção, onde está morando? Onde é a morada do pensamento e emoção? Tudo bem, eu mensurei aqui a frequência, né? Mensurei aqui as frequências, mas onde que é a morada do meu pensamento e emoção? Onde que ele vive? O pensamento e emoção está na cabeça? Então você faz algum exame, um eletroencefalograma, não é? Uma tomografia, uma ressonância, qualquer tipo de exame de imagem, pensando em ver algo, descobrir algo na cabeça, emoção. Você consegue pegar a emoção? Alegria, onde mora a alegria na cabeça? Onde mora o medo na cabeça? Aí é que começa a ser mais palpável a diferença da nossa parte bioquímica, da fisiologia, né, da anatomia, inclusive, com a questão que eu quero chegar, mostrei para você, e vamos falar mais sobre isso, de pensamentos e emoções, que você vai medir a frequência, ciclos por segundo, ondas, frequência. Aquilo que eu sinto, eu emito uma frequência, uma onda, para o meu meio, onde eu estou, onde as pessoas conseguem identificar isso, e melhor, ou pior, dependendo da frequência que você emite, afetar o seu corpo físico, para a saúde ou para a doença. Mas tudo bem, eu quero saber onde que mora o amor, onde que mora o medo. Tá no cérebro? Tá na ponta do dedo? Onde que tá o amor e o medo? Se eu quiser fazer um exame, quero quantificar para um exame mais tecnológico possível, um exame de imagem, um exame sérico, para eu descobrir onde está o medo e o amor. Como é que eu consigo mensurar isso? É difícil, é imensurável, não tem um exame palpável. O que tem é a gente conhecer que você consegue neuromodular transmissores que têm afinidade pelo seu sistema nervoso central e até autonômico. E você consegue, esse sistema nervoso neurovegetativo, entérico, central, eles conversam entre si, ok? Para neuromodular, modular as suas emoções, é isso que eu quero dizer, ok? Tudo começa pelo intestino, não só pelo cérebro, porque o intestino e o cérebro estão interligados, e quem dá o compasso dessa interligação é o coração. O coração dá o compasso dessa interligação. Olha que interessante, mas tudo está interligado. Não vamos muito longe, indo aí para a medicina chinesa, nós pegamos o pentagrama da medicina chinesa. Então eu tenho lá o elemento água, não é? Eu vou trabalhar ali o rim, que está ligado, é um órgão ligado ao elemento água, na medicina chinesa agora, para a gente ver que o conhecimento está tudo integrado, pessoal. Rim é igual ao elemento água, que está associado a uma emoção que afeta o rim, medo. O medo, ele afeta o rim, apesar de você não conseguir nenhum exame que mensure quantitativamente o quanto de medo você tem que está afetando o rim. Só que a partir do momento que eu sei que eu sinto medo, eu consigo mensurar com aparelhos a frequência da minha emoção, que é a escala de Hawkins, que eu mostrei para vocês, tudo fica muito mais simples, que eu vou discorrer isso, tratamentos, técnicas que nós podemos estar utilizando. Você pode utilizar, dentro dos tratamentos técnicas, músicas, frequências sonoras. A música
ela te eleva, como também ela pode te retrair, né? Tem música que dá aquela lembrança boa, como tem música que dá aquela tristeza que você se lembra de um momento que não foi tão interessante na sua vida. Tem também frequências estiradas das pétalas das flores, muito conhecido como os florais. Tem outras frequências de diversas origens do reino fungi, mineral, animal, das flores, das plantas do reino vegetal, tá? São os homeopáticos que você pode se beneficiar. São frequências, a parte vibracional de um óleo essencial, que o óleo essencial tem a parte material, tem a parte informacional, mas também a tríade de um óleo essencial, que estuda aí, quem está na área de aromaterapia, é a parte frequencial do psicoaroma, que nós estudamos tanto, óleo essencial, meditação, oração, não é? Então, são alguns métodos que nós podemos estar utilizando, fora entre outras técnicas integrativas que neuromodulam, gente. Eu publiquei esses dias no próprio Stories do Instagram. Por favor, me sigam na @doutora Juliana Ribeiro, onde eu falo sobre a questão da estimulação transcraniana. É um equipamento que ele vai fazer o quê? Ele vai melhorar as sinapses entre um neurônio e outro, fazendo com que melhore sentimentos e emoções. Tanto para quadros demenciais, por exemplo, como aquele indivíduo que está depressivo, não é? Então, eu posso tanto promover, nesse exemplo que eu estou falando, uma serotonina, que é um neurotransmissor, um hormônio que a gente toma muitos remédios, prescrevemos muitas vezes, você como paciente, aliás, como prescritor da área da saúde, já prescreveu para muito, e até prescreve para muitos dos seus pacientes antidepressivos, né, da maioria da classe dos tricíclicos, para aumentar o que? Serotonina. Ou você, paciente, já tomou algum tipo de fármaco antidepressivo, ou até mesmo um aminoácido antidepressivo, tudo isso para promover o que? Substâncias que vão atingir o nosso sistema nervoso central, também melhorando o nosso campo cognitivo e o modo da percepção da gente conseguir aguentar a tronqueira do dia a dia, né? No linguajar mais claro, porque às vezes está difícil. Ao invés de eu melhorar por dentro, é mais fácil, muitas vezes, eu melhorar apenas, porque pode ser interessante, claro que é interessante por essa rota da serotonina, ok? Da parte hormonal, mas não é só isso. Temos que ter o complemento, por isso que hoje nós estamos na era da terapia complementar, complementando aquele fármaco, complementando aquela situação que muitas vezes você está apresentando em baixa, que é o desequilíbrio hormonal, neurohormonal, ok? Então, temos que entender muito mais sobre isso a partir do momento que a gente vê que nós somos o cérebro trino. Alguns de vocês já ouviram falar desse conceito, mas vamos nivelar para quem está me assistindo agora e não conhece. O cérebro trino é, na hora que eu falo medo, na hora que eu falo amor, na hora que eu falo a luta ou a fuga, que são elementos essenciais, não é? Do autorreflexo, eu tenho perigo na minha frente, ou eu luto contra aquele perigo ou eu fujo. Eu estou ativando toda essa escala do meu cérebro trino, mais especificamente o sistema límbico. Então vamos lá, vamos entender aqui. Eu fiz olha que interessante. Eu fiz aqui um breve resuminho, uma colinha para mostrar para vocês. Então, cérebro trino, poderia mostrar aqui a cabeça, um cérebro, mas vamos simplificar. Nós temos aqui 3 tipos de cérebro. O cérebro reptiliano, que são cérebros, o cérebro mais instintivo, é aquele cérebro da sobrevivência, reptiliano, lembra réptil, né? É do instinto, o cérebro animalesco, daquilo que eu necessito ter ativado dentro ali do meu cérebro para garantir a sobrevivência, a luta ou a fuga. Eu não penso. Quando eu vejo perigo na minha frente, eu não vou pensar, será que eu luto ou eu fujo? Eu reajo. Ou correndo daquele perigo, se eu vejo na hora, por milésimos de segundos que eu não dou conta, ou eu enfrento aquele perigo, ok? Isso daqui é o cérebro reptiliano. Ao mesmo tempo, eu tenho o cérebro aqui dos mamíferos inferiores, compostos por tálamo, hipotálamo, sistema límbico em geral, ok, pessoal? Sistema límbico em geral. Esses são cérebros dos mamíferos inferiores. Aí é que tá. Tudo aquilo que nós vivenciamos, ou grande parte daquilo que nós vivenciamos e foi muito forte, teve um marco muito grande, nós guardamos no sistema límbico, ok? Na anatomia conseguimos estudar.
E na fisiologia também está descrito sobre sistema límbico. Então, o sistema límbico, ele vai muito, ele é muito ativado quando necessitamos da memória, do acesso da rota daquilo que eu já vivi, ok? Então, se eu sei que colocar a mão no fogo queima, eu posso até ter colocado a mão no fogo quando eu era criancinha. Eu não tinha noção que fogo queimava. Eu vi um fogo, eu quis lá colocar a mão na chama ali, né, do fogão e acabei queimando meu dedo. Aquilo ficou registrado no meu sistema límbico. Lembrando que eu tô falando do cérebro trino. E esse registro no meu sistema límbico já vai trazer uma memória dizendo que uma rota, tá, neuronal, um caminho, abre uma janela ali, um caminho, uma rota neuronal, dizendo, opa, Juliana, você sabe que se você colocar a mão no fogo, vai queimar e dói, machuca. E toda vez que eu ver fogo, eu falo, não, vou colocar a mão no fogo, vou tomar cuidado, até hoje, não é? Para não me queimar. E tudo é assim com as experiências da nossa vida. Sistema límbico. E as ideias, as inovações que surgem, eureka, bingo, é isso mesmo, como eu não havia pensado isso antes. Toda a parte da criatividade está no novo córtex, que é o neocórtex. Então, nosso cérebro trino, ele é composto pelo cérebro instintivo, que é aquela questão da sobrevivência reptiliano, o dos mamíferos inferiores, que é o segundo cérebro, que tem a ver com a questão da memória, das experiências aqui vividas, guardadas, registradas, ok? Envolvendo o tálamo, hipotálamo, fazendo parte aí do sistema límbico. Tem o juiz de tudo isso, que é o cerebelo, tanto da nossa parte motora, como também dessa parte cognitiva, muito até mais da motora. Tem o cerebelo envolvido aí, não fazendo parte propriamente do sistema límbico, mas que está aí envolvido com essa questão funcional. E também o neocórtex, da criatividade das ideias, ok? Por enquanto é isso. Mas claro, a ciência evolui, daqui a pouco essa aula vai estar obsoleta. Por isso que é importante, hashtag em atualização constante. Coloque isso na vida de vocês, ok? Amanhã eu tô indo aí para São Paulo já fazer um novo curso, uma nova atualização. Isso é importante, a maior matéria-prima que você tem é o seu conhecimento. Então sempre friso nisso, porque a maior riqueza que você pode adquirir nesse plano é o conhecimento quando integrado e praticado. Porque não adianta você engolir informação se você não integrar e não praticar. Bem, aonde mais nós encontramos as nossas emoções? Porque o nosso pensamento, ele gera uma emoção. Quando eu mostrei a escala de Hodgkin, eu estou falando a relação à emoção, mas essa emoção, o medo, o amor, a fúria, a culpa, a coragem, a vergonha, seja de expansão ou, né, de introspecção, ele é gerado através de algo que você viveu, concorda? Então, tudo isso, todas essas emoções, elas vão estar interrelacionadas direta no nosso corpo, todas, direto em nosso corpo físico. Bem, não indo muito longe, quem gosta de medicina Ayurveda, não é? Os povos Vedas, os antigos povos Vedas, que tem aí a origem de peles azuis, povos sábios, que até hoje voga muito a questão da medicina Ayurveda, já falava dos chakras, das relações que nós temos com os chakras. Chakras mais do que eles são, na verdade, vórtices de energia. Então, esses vórtices de energia, os chakras, são compostos por centenas de chakras. Nós temos microchakras na palma das mãos, ok? Entre as articulações, nós temos microchakras espalhados para o corpo todo, mas vamos preconizar, e até extracorpóreo, mas vamos ali ficar mais presente na questão dos 7 chakras. Isso eu estou falando de toxinas emocionais. Então, aqui, a medicina Ayurveda, que eu estou falando que é uma medicina milenar, até hoje em voga, ele correlaciona a saúde, a doença e a saúde, ó, doença e saúde, raiva, ok? Com aceitação. Ele vai, olha lá, trabalhar toda a minha parte da coroa. Toda a minha ascensão que eu tenho, muitas vezes, com o religar e com a força maior que me conecta. Até com as ideias, com os pensamentos mais altruístas, com pensamentos de progresso, prosperidade, expansão, positivos, ok? Então, ao mesmo tempo que eu tenho raiva, eu não só estou piorando, segundo a medicina chinesa, o meu fígado,
Eu só não estou piorando o fígado, mas eu também estou piorando as condições dos meus vórtices energéticos. E aqueles órgãos, sistemas, área, onde está aqui, ó, os vórtices energéticos inseridos, vão ser prejudicados. Olha quanta coisa que eu estou falando nessa aula que está interligada. Por isso que nós temos que, além da doença do corpo físico, entender muito bem aquilo que o nosso paciente e nós sentimos, na verdade, em relação às nossas emoções, a nossos pensamentos. Tá tudo interligado, não tem como fugir disso. Quanta coisa! Ao mesmo tempo, por exemplo, quem sofre de depressão, hoje sabemos que depressão não é frescura, depressão é doença, ok? Tem a ver com bloqueio de criatividade. Então, portanto, quem é criativo tem menor chance de ser depressivo. Como quem é positivo tem maiores chances de ir do contra e contra a maré, ser mais plausível. Isso não é ser abnegado. Eu posso até não gostar do azul, por exemplo, não é? Mas eu não preciso ficar lutando contra o azul. Para quê? O que você vai ganhar com isso? Seja só posicionado, posicione-se. Eu não quero azul para mim. Se você gosta, eu te respeito. Mas não venha pedir para me encarar um sistema que todos temos que gostar do azul, porque eu não encaro o azul. Ok? É o seu negacionista positivo, no aspecto positivo, e não reclamão, resmungão, e não arregaçar as mangas e fazer algo diferente. Se você não gostou do sistema, faça diferente. Seja você a diferença. E por aí vai, falando em relação aos chakras. Esses vórtices de energia, eles vão aí, olha, sendo toda hora recompensados através de pensamentos positivos, frequências positivas, que eu estou dando um imprint no meu corpo físico, ou descompensados se eu sinto mais energia negacionista. Não negacionista que eu digo, é negatividade, tá? De negatividade, pessimista, de contração. É isso daí. Muito interessante. Então, vocês vão ver que medicina chinesa, vocês estão vendo, na verdade, né? Medicina chinesa, medicina ayurvédica, a nossa própria medicina ocidental, com as peculiaridades das PICs, que são as práticas integrativas complementares, eles estão formando uma roda. E essa roda energética é sempre pensando que mente, corpo, espírito estão interligados. Não muito longe, Hipócrates, 400 aí, né? E tantos anos, mais de 430 anos antes de Cristo, então eu tô falando aí coisas de 2.500 anos atrás quase, ele já falava que nós temos predisposições emocionais através daquilo que nós chamamos de humores, que mais tarde Paracelso entendeu como terrenos, miasmas, vindo então em 1932 através do médico francês Jacques Ménétrier o conceito de diáteses. Então terreno biológico, diáteses, humores, miasmas, quer tudo dizer a mesma coisa, só que foram conhecimentos sendo apresentados no planeta Terra em épocas diferentes, com mentores diferentes. E o que isso significa? Indo lá para Hipócrates, até chegando nos dias de hoje, ok? No século XXI, onde nós falamos muito mais de diáteses, propensão de terreno biológico. É quando você analisa o indivíduo como um todo, e quando eu falo de saúde integrativa, não tem como nós deixarmos isso de lado. Você vê lá, o paciente está com uma queixa de dor de estômago, não é você dar um fármaco, um medicamento para ele, para dor de estômago, você vai falar para ele se hidratar, ele ter hábitos de vida saudáveis, se alimentar bem, ok? Perfeito, perfeito. Mas não é só isso. O porquê que justo o estômago foi o ponto fraco dele para ocorrer essa dor. Poderia ter sido uma enxaqueca, poderia ter sido um glaucoma, uma hipertensão. Por que deu uma úlcera no estômago ao invés de ser uma enxaqueca? O que será que aconteceu que o ponto mais fraco foi o estômago? Será que pode estar relacionado a vórtice energético? Uma pessoa que se julga muito? Uma pessoa que não tem uma boa autoestima? Aqui, relacionado ao terceiro chakra, né? Onde envolve o estômago. Então entenda muito mais o sofrimento do seu paciente e fale para o seu paciente se perdoar. E se for você o paciente, entenda seu sofrimento, perdoe-se. Nós estamos aqui para agradecer a tudo que temos, agradecer a tudo que somos e pensar sempre em ascensão. Ascensão é expansão, porque isso você vai trazer harmonia para o seu organismo. E harmonia não é só uma palavra linda, paz e amor, harmonia, está muito além disso. É saúde,
é saúde. É você economizar no final do mês e você olhar seu cartão de crédito e falar, poxa, eu não precisei investir em medicamentos para tratar doença. Eu posso ter investido em suplementos, não é? Técnicas integrativas para manter o meu bem-estar, a minha homeostase, mas não precisou ser medicamentos. Se precisar, use, com prudência, palavra de farmacêutica, ok? Então, vindo dos humores, que os humores Hipócrates falava, né, denominava em 4, que é o humor fleumático, o humor colérico, o bile, né? O bile negra, bile amarela, onde ele envolvia coração, baço, fígado e pulmão, onde ele envolvia esses órgãos, que na medicina chinesa também fala muito disso, com os aspectos emocionais comportamentais do indivíduo. Então, Hipócrates, pai da medicina, ele foi trazendo isso ao longo dos anos, onde foram sendo descobertas através de Paracelso, que inspirou Hahnemann, que inspirou o Dr. Eduard Bach, que surgiu a floralterapia e que nos inspira até hoje. Lindo isso. Então, pessoal, integre a bioquímica com a biofísica. Te espero na próxima aula. Vão fazendo perguntas, podem deixar perguntas aqui, que logo mais eu já respondo uma a uma, faço questão de responder. E o meu eu saúda o seu eu. Namastê, que sigamos uma vida com maior expansão, menor sofrimento e muito maior, com certeza, consciência e saúde. Até quinta-feira que vem.